E tem um isso? momento, Gil, que talvez seja necessário deixar bem claro, porque aqui eu tô falando mais ou menos, a gente tá na Guerra Fria, a Guerra Fria tem seus pontos altos e baixos. Sim. Mas principalmente nos anos 70, tem uma Perfeito. questão diplomática muito importante aqui, Sim. que é quando oficialmente a ONU reconhece essa China. 1971. 71. Exato. Só que dentro do reconhecimento da China tem algumas implicações políticas, Uhum. que é basicamente eu não reconheço Taiwan enquanto um estado autônomo. Perfeito. Tem algo que, assim, isso tem tudo a ver com a questão da Nancy, nesse caso, Uhum. essa representante de Taiwan, porque o que é que vai acabar? Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, porque eu reconheço a China, e uma das condições impostas pela China é entender a China que é uma só China, né, como eles colocam. Sim, exatamente. Essa ideia. Eu Uma não só reconheço China, Taiwan. não é? E, na verdade, dois regimes, né? Exato. Tá? A ideia da China é essa. Bom, o fato é, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU, né? Cria-se a ONU. E com a criação da ONU, nasce o Conselho de Segurança, né? Nasce o CS, né? O poderoso Conselho de Segurança das Nações Unidas, o órgão mais poderoso da ONU. E estava dentro do Conselho de Segurança da ONU, Taiwan. A China nacionalista fazia parte do Conselho de Segurança da ONU, né? O Conselho de Segurança é formado por cinco países, são 5 membros permanentes. O Conselho tem 10, ao todo são 10 países, só que 15 países, melhor dizendo. São 15 países ao todo, tá? 15 países dentro do Conselho de Segurança, 10 fazem parte de um rodízio. 10 têm mandato de 2 anos, né? A cada 2 anos, 10 saem, 10 entram. E 5 desses 15 são permanentes, né? E esses 5 têm poder de veto, né? Então, quando a ONU nasceu e o Conselho de Segurança passou a ser estabelecido, Taiwan fazia parte desses 5 membros permanentes com poder de veto, poder de proibir, poder de vetar, né? Em 71, com os Estados Unidos buscando uma reaproximação com a China, e era importante naquele momento os Estados Unidos se reaproximar da China, afinal de contas a gente está falando de se reaproximar de uma potência econômica, de uma potência histórica, né? E quando os Estados Unidos busca essa aliança, essa aproximação com a China, durante a gestão do presidente Nixon, né, em 72, ali já ficava muito claro que os Estados Unidos manteria agora uma relação ambígua, né, com Taiwan. Porque é nesse momento que os Estados Unidos, tá, passa a manter as relações econômicas com Taiwan, mas não reconhecer mais Taiwan como Estado, né? Os Estados Unidos passou a não reconhecer também Taiwan como Estado autônomo, e sim como um território da China. Quer dizer, é uma relação ambígua porque eu vou manter relações comerciais com você, né? Eu vou, inclusive, dar suporte militar a vocês, tá? Sim. Um pacto de defesa, inclusive. Pacto de defesa mútua. Né? Mútua, exatamente, um pacto de defesa mútua, né? Porém, tá? Eu não reconheço a partir de agora você como Estado, porque agora eu estou querendo me aproximar da China. Então, eu não reconheço Taiwan como um Estado soberano, eu reconheço Taiwan como um território chinês, né? Então, nesse momento, Taiwan deixa o Conselho de Segurança da ONU, e esse Conselho de Segurança, tá, passa a ser ocupado pela China. A cadeira que era de Taiwan troca, passou a ser ocupada pela China. Então, a China, tá, a República Popular da China, passou a ocupar a cadeira que era de Taiwan, e Taiwan Naqueles sai. 5. Exatamente. Tá? Haviam 5 membros Você pode explicar permanentes. pra gente os 5? Os 5 são a França, na época da Guerra Fria, a União Soviética. Quem senta nessa cadeira hoje é a Rússia, obviamente, né? Mas o Reino Unido, mais os Estados Unidos e a China. Na verdade, são os vencedores da guerra. Os vencedores da guerra são os aliados, né? Então a gente está falando da União Soviética, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da França, a gente está falando, não do Reino Unido, né? Já falei, né? São os 4 vencedores da guerra, mais Taiwan. Sim. A gente está falando lá... Olha como ela é importante nesse cenário. A gente está falando lá de 45. Exato. A Taiwan tinha uma importância muito grande porque era a representação dos Estados Unidos em uma área onde o socialismo se expandia, né? Então aqui está a minha representação, ou seja, vizinho a uma China socialista de Mao Tse-tung, há uma representação dos Estados Unidos, né? Ou seja, de certa forma, a bandeira dos Estados Unidos está tremulando, né? Sim. Então a Taiwan foi colocada dentro do Conselho de Segurança com poder de veto. E aí, com essa reaproximação Estados Unidos-China, Estados Unidos interessado, logicamente, em aproximar-se, não é, do gigante chinês, aí o que faz os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos resolve reconhecer que Taiwan é um território da China.
E agora Taiwan não é mais vista como um Estado, tá, pelos Estados Unidos. E a comunidade internacional parte pelo o mesmo caminho, né? Em 71, a Assembleia Geral das Nações Unidas defende Taiwan como um território chinês e não um Estado soberano e não um Estado autônomo. É aqui que entra aquela imagem de Taiwan, então, como uma ilha rebelde. Exatamente, exatamente. A partir desse momento, a comunidade internacional reconhece que Taiwan pertence à China e a China, tá, passa, obviamente, a dizer que Taiwan é uma província rebelde, porque ali existe um movimento separatista. Eu posso comparar nesse momento, óbvio que estão em tempos diferentes, tá? Mas é só uma percepção. Ao mesmo discurso do Putin, por exemplo, em relação à Ucrânia? Sim, é muito parecido. De né? dominação. É muito parecido. Só que, diferentemente do que acontece na Ucrânia, o que a China alega é que não há discussão quanto Taiwan. Taiwan é um território chinês. Se existe uma discussão sobre, não é, uma pretensão da russa sobre o território da Ucrânia, alegando que aquilo já fez parte da Grande Rússia, não é? A China diz que não há discussão no tocante a Taiwan, porque a Ilha Formosa é um território da China. A China não é muito famosa por discussões. Então não se discute o território de Taiwan. Entendi. Taiwan é um território da China, né? Agora, veja, Taiwan não é um Estado autônomo, não é um Estado independente, não há reconhecimento da comunidade internacional. Hoje, 14 países no mundo reconhecem Taiwan apenas como um Estado-nação, não é? Como um país, mas a Assembleia Geral da ONU não reconhece, ou seja, a ONU não reconhece. Isso até hoje. Não é? Até hoje. Os Estados Unidos mantêm essa relação ambígua, não reconhece como país, não reconhece como Estado, mas mantém laços de aproximação, não é? com Taiwan. Mas Taiwan tem uma autonomia muito grande. Taiwan não tem essa autonomia política de um Estado soberano, de representatividade, né, de um Estado soberano, mas Taiwan tem seu regime de governo, Taiwan tem sua moeda, Taiwan tem símbolos, né, símbolos de uma nação, Taiwan tem bandeira, Taiwan tem hino, então tem um governo próprio, tem uma autonomia política muito grande. Sim. Não é à toa que é uma potência econômica. Né? Taiwan é um tigre asiático. É isso que eu ia perguntar, ele entra nessa categoria. Exatamente, Taiwan entra na categoria de um grupo de países denominados tigres asiáticos, né? Países que cresceram muito nos anos 70, né?